Olá, estamos vivendo uma pandemia mundial. E como é que a gente pode ficar bem nesse contexto atual? O que eu vou passar aqui para vocês é uma forma de contribuição dos meus anos como psicóloga, estudando, atendendo em consultório. Esse ano eu vou fazer 25 anos de formada. E o que eu vou falar aqui no meu canal, deixar registrado aqui, talvez possa ser contribuição para algumas pessoas, é o que eu já fiz numa universidade, dei essa mesma palestra, né, online, e também na rede social do Facebook. Mas muitas pessoas não têm o Facebook. Então nós vamos tentar fazer aqui, deixar aqui para que todos possam ter acesso, né? Então como que a gente pode ficar bem nesse contexto atual? Afinal de contas, a gente está vivendo uma pandemia, né? E essa pandemia não é algo que a gente vive com frequência na sociedade. Na verdade, hoje a gente olha para esse mundo que a gente está vivendo e alguns meses a gente diria que é improvável isso que a gente está vivendo, né? A gente diria não. Se alguém falasse, olha, vai acontecer uma pandemia, vai acontecer isso é mais tá para um filme de ficção. Mas hoje a gente está vivendo isso na verdade não só no Brasil, mas no mundo todo, alguns países com números altíssimos de óbitos, né? E alguns que estão conseguindo ter o controle de acordo com a maneira como cada um, dentro da sua possibilidade, está conseguindo lidar com essa situação. Então a gente precisa mais do que nunca compreender que nós não temos controle do mundo que nos rodeia. O que a gente pode ter é autocontrole. Eu diria que o grande gatilho da ansiedade é nós nos darmos conta que nós não temos controle de tudo. E nós, da psicologia, sabemos que o que vai fazer com que você consiga ter menos ansiedade, menos sofrimento, é você trocar o controle externo, a busca incessante do controle externo, para uma questão do autocontrole, você aprender a gerenciar as suas emoções. Mas nessa pandemia, mais do que nunca, nós vamos ter que aprender a gerenciar isso, né? Muitas pessoas elas estão se tornando revoltadas com a situação, né? Acabam negando essa realidade, tentando buscar milhões de respostas e justificativas para o que está acontecendo. Eu diria para você que está me ouvindo, nesse momento precisamos ter a humildade diante daquilo que não somos capazes de compreender, né? E respeitar aqueles que estão dedicando a sua vida ao estudo da ciência nesta área que hoje está sendo exigida pela pandemia, que são os cientistas, os pesquisadores, os infectologistas, que eles têm autoridade para nos dizer, olha, agora é o momento de fazer isso, agora não dá para fazer isso, né? E somos leigos, né? Então a gente talvez algumas pessoas possam dizer, não, mas eu estou estudando sobre isso. Você está estudando, mas você ainda não sabe sobre o assunto. Você ainda é um aprendiz, né? Na verdade, eu gosto da teoria que eu pratico na minha vida, que eu sou uma eterna aprendiz. Não importa quantos anos faz que eu me formei. Não importa quantos cursos eu tenha feito, se eu tenho o meu mestrado, se eu tenha feito N cursos internacionais na área de clínica, eu continuo sendo uma aprendiz. Mas diante dessa pandemia, o que nós podemos observar? Né? Você pode observar isso ao teu redor, as pessoas que você convive, como você também pode perceber isso nas redes sociais, se você analisar um pouquinho. Nós temos pessoas que estão desesperadas diante da situação. Né? Essas pessoas, às vezes, elas começam a ter crises de pânico, de ansiedade, elas não conseguem lidar com essa situação, então elas estão num nível de sofrimento muito grande. Mas há outras pessoas que entram num outro extremo, que é tratar a doença como se fosse uma coisa banal, né? Não importa os números, né? Isso é uma doença como qualquer outra. E nós também vamos ter as pessoas que aceitam a realidade e tentam promover uma mudança em suas vidas. Eu espero que você que está me ouvindo seja essa pessoa. Para evitar o contato com essa ansiedade que gera essa situação toda, né? Muitas pessoas, elas, quando não conseguem fazer esse gerenciamento de uma forma saudável, elas acabam tendo sintomas, como eu comentei. Pânico, ansiedade, irritação constante, dores corporais, ou seja, o que a gente chama de somatização. E nós temos que ficar atento a nós mesmos e às pessoas com quem a gente convive, para ver se essas pessoas não estão nesse nível de sofrimento. Né? Bom, que fases psicológicas a gente pode estar passando nesse momento? Qual foi o caminho que eu tracei? Eu peguei as fases que normalmente uma pessoa passa quando recebe um diagnóstico de uma doença terminal, né, ou de uma doença muito grave,
como câncer ou uma outra doença, que seja grave realmente, que vai fazer uma mudança na vida dela. E comecei a analisar para ver se é esse mesmo processo que nós estamos vivendo. E eu identifico que sim, socialmente, nós estamos passando por esses processos, cada pessoa num ritmo diferente. Então você vai identificar, por exemplo, pessoas que estão na fase da regressão. A regressão é a adoção de um comportamento infantil de dependência e egocentrismo. Então eu penso somente em mim, no meu passeio, que eu estou deixando de fazer, eu quero ver os meus amigos, eu quero ver meus familiares, eu penso em mim, no meu desejo, no meu querer, de uma forma muito infantil e imatura. E uma dependência de que os outros têm que resolver, o Estado tem que resolver, os governantes, os médicos, e eu não me vejo como capaz de fazer nada. Então eu me coloco numa relação de dependência e de egocentrismo, que é uma postura própria de uma criança, mas não é uma postura própria de um adulto. A criança está numa situação de vulnerabilidade justamente pelo fato de não ter maturidade e conhecimento. Nós adultos já temos condições de estar num outro lugar. Mas há pessoas que vão entrar numa negação. Não é isso, não pode ser, né? Aí começa a buscar respostas mirabolantes, teorias conspiratórias, as mais diversas possíveis, e aí mesclam um pouco de ciência com teoria conspiratória, um pouco de teoria política, de ideias conspiratórias, e aí começa a entrar num nível de sofrimento muito grande, né? Outras eu vejo que já estão na fase de minimização da doença, né? Ou seja, começam a diminuir a gravidade, relativizando os dados, fazendo comparações absurdas, porque o Brasil é diferente da Itália em número de extensão territorial, em número de habitantes, em diferenças climáticas. E a gente está vendo que os estudiosos estão nos colocando, que esse vírus ele não está muito aí para as diferenças climáticas e territoriais, ele está se espalhando para o mundo inteiro, né? Então não dá para a gente minimizar, porque nós podemos estar nos colocando em risco e colocando outras pessoas em risco. Algumas pessoas estão na raiva e na culpa, né? Então por quê? Por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo no Brasil? Por que isso está acontecendo no mundo? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que isso está interferindo na minha vida? Justo esse ano que eu estava indo tão bem, justo esse ano que meus negócios estavam melhorando. Então, tenta buscar um culpado. Então, quando começa a se questionar muito o porquê, aí começa a buscar um culpado. E na raiva, nós nunca conseguimos ser coerentes. Na raiva, nós não conseguimos ser coerentes. Escreve essa frase e reflita sobre ela. Porque existe um processo neurológico que acontece com você, comigo, com todas as pessoas. Quando eu estou com muita raiva, o meu cérebro ele não vai estar funcionando de uma forma mais adequada. Por quê? Porque nós temos dentro do nosso cérebro, vamos fazer como se fosse metaforicamente a nossa mão, tá? Então, aqui a base, aqui seria o nosso sistema, agora deu um branco, né? Vamos começar assim, o cérebro reptiliano, desculpem, né? O cérebro reptiliano, que é o cérebro mais primitivo, tá? Das nossas reações, aquilo que faz com que uma mãe erga um carro, às vezes, para salvar um filho, né? Que faz a gente ter aquela força imensa. Então, aqui o cérebro reptiliano, aqui o cérebro emocional, que gera as nossas emoções. Bem aqui assim, bem lá num lugarzinho, tem uma estrutura chamada amígdala cerebral, onde ela é a nossa sirene de trauma, né? E o cérebro, o neocórtex, o nosso cérebro mais desenvolvido. Quando nós estamos sentindo raiva, essa estruturazinha que está aqui no cérebro emocional fica muito ativada e faz o que a gente chama de resgate da amígdala cerebral, ou seja, desativa o lobo frontal. E nós agimos mais pela emoção. E aí você não vai tomar atitudes coerentes. Você não vai analisar com coerência, mesmo que você tenha muito conhecimento, mesmo que você tenha doutorado. Você não vai conseguir analisar. E isso é importante que você saiba. Então, se você está na raiva e na culpa, conhece alguém que está com raiva e na culpa, vivendo nesse momento de raiva e querendo culpar todo mundo, saiba que você precisa que ela se acalme para que ela possa te ouvir, senão ela não vai te ouvir. Bom, algumas pessoas já estão passando dessas fases e começam a entrar no que a gente vê de fase da depressão. A depressão nesse estágio não é a depressão que a gente vê as pessoas sofrendo e que às vezes precisa de medicação e tratamento. É a depressão de estar aceitando a realidade. Elas começam a ficar tristes e deprimidas diante dessa realidade que está aí. Então já é um nível de aceitação, mas com muita tristeza. E como essa tristeza vem forte, logo após ela pode começar a entrar numa outra fase,
que chama de Doctor Shopping. Começa a buscar todas as alternativas possíveis e mirabolantes para resolver, né? Então aceita dicas sei lá, dos grupos de WhatsApp, da tia que mandou uma dica, então começa a pegar todas as dicas e achando que isso vai resolver, né? É o que a gente chamava antigamente de barganha, começa a barganhar, né? Aí tem a rejeição, que começa a evitar falar do assunto. Eu sei que isso está acontecendo, mas eu não quero falar nisso, eu não quero saber o que está acontecendo, eu não quero ver telejornal, ok? A gente vai ver que ver telejornal o tempo todo também não é bom, mas um pouco de informação também é necessário para que você possa se sentir mais orientado, né? E o pensamento mágico, que é a crença de que um ritual pode reverter o quadro. Veja que quando eu falo ritual, eu não estou fazendo crítica a nenhuma religião, mas todas as religiões e filosofias mais espirituais, elas têm que vir de uma forma harmônica com o momento que estamos, para te trazer harmonia, para que você siga o que a ciência está colocando, né? Não é que a ciência é superior à sua crença religiosa, ela é um conhecimento, né? E ela é um conhecimento que neste momento é o conhecimento necessário. Quem pode nos dizer o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer é a ciência, né? E aí algumas pessoas vão, depois desse pensamento mágico, vendo que não funciona, começam a entrar numa fase de aceitação. Eu espero que quem está me ouvindo já esteja nessa fase de aceitação, né? E começa a conviver com isso de uma forma razoável, tentando de alguma maneira mostrar que lidar com a sua realidade de uma maneira mais adequada. E é isso, sobre isso que a gente vai falar agora. Como aceitar, como tornar mais razoável esse momento, né? Quando a gente aceita a realidade externa, passamos a ter mais consciência para olhar para a nossa realidade interna. Então, não posso mudar a realidade, tá aí a pandemia, certo? Ok. Alguns estados ainda estão em quarentenas bem mais rígidas, outros já relaxaram um pouco, né? Mas esse relaxamento das quarentenas, do isolamento social, exige mais maturidade das pessoas, mais consciência ainda, porque relaxar a quarentena necessariamente não quer dizer que o vírus foi embora, ou que o nível e a capacidade de contágio dele diminuiu, né? Então você precisa estar atento a isso. Bom, uma das coisas que eu te pergunto é assim: na medida em que você aceita, a gente fala, a aceitação te liberta de você ficar fazendo uma força imensa com relação àquilo que você não pode mudar. Mas aí você tem que começar a olhar para a tua realidade interna. E ao olhar para a tua realidade interna, você começa a perceber como está o seu mindset. O que é mindset, né? Então é a sua programação mental. A sua programação mental é importantíssimo que você observe como estão os seus pensamentos e também como você gerencia as suas emoções, tá? Como é que é a sua capacidade de lidar com o imprevisto, né? E aí, na medida que você vai percebendo que você tem uma programação mental, mas que você não é a sua programação mental, porque a programação mental você pode modificar. É o que nós sabemos desde a década de 80 com um conceito chamado inteligência emocional, né? A inteligência emocional é a minha capacidade de lidar com as emoções, me perceber as minhas emoções, perceber a minha relação com o outro e do outro comigo. Essa leitura saudável e esse gerenciamento é o que nós chamamos de inteligência emocional. Então eu diria para você, lembre de uma coisa: você não é seus pensamentos. Você é a tua consciência, a consciência que você tem sobre esses pensamentos, tá? É que nas teorias da aprendizagem a gente fala em metacognição, né? Então, a metacognição é a capacidade que você tem de perceber a tua linha de raciocínio. O que eu quero dizer é exatamente isso, é você perceber como você gerencia o medo, como você gerencia a raiva, como você lida com os imprevistos, que crenças você tem a teu respeito, que crenças estão contaminando a tua maneira de lidar com a vida. Então, é hora de a gente perceber o fluxo dos pensamentos, né? Bom, nós temos dois tipos de mindset que eu acho legal a gente falar e você observar qual é o seu mindset. Os estudiosos da psicologia positiva têm colocado dois mindsets. O mindset fixo e o mindset de desenvolvimento ou de crescimento, né? O mindset fixo é aquilo que eu acredito que aquilo que continua, não vai mudar. Podemos até ampliar. Aquilo que foi, e continua sendo. Ou seja, se lá na minha vida escolar, inicialmente, eu me identifiquei ou me disseram que eu era inteligente, eu vou continuar sendo inteligente. Se eu era mediana, eu vou continuar sendo mediana. Essa concepção fixa
faz com que você acredite que você não possa mudar. E nós podemos mudar o tempo todo. Nós temos o que a gente chama de plasticidade neurológica. Né? Quem já leu aquele livro que fala do Homo sapiens, né, vai falando da nossa capacidade imensa de linguagem e a nossa capacidade imensa de criar, de criatividade, né, de se comunicar. Então, essa capacidade nossa, que a gente no livro fala muito da linguagem, e eu como psicóloga diria, a nossa capacidade neurológica, essa neuroplasticidade, é que faz com que você tenha a capacidade de mudar. Então, você deveria começar a observar e ver o que há de mindset fixo em você que precisa ser colocado em mindset de crescimento. Ou seja, você tem consciência que você está aprendendo o tempo todo. E isso é muito libertador. Você pode aprender a lidar com essa pandemia. Você pode aprender a lidar com o fato que você vai ter que sair de máscara para trabalhar, para ir ao supermercado. Você pode aprender e colocar novos hábitos e não fazer disso um grande sofrimento. Né? Você quer muito ver a sua família, às vezes seus pais você não pode ver porque eles são idosos. Veja outras formas, crie outras formas, você é capaz, né? A gente não é só um corpo, né, e mente separado. Eu sempre falo assim, às vezes as pessoas pensam, corpo e mente. Nós somos corpo e mente só para estudar didaticamente, mas nós somos um corpo onde tudo acontece. Então, o que você pensa vai repercutir no seu corpo. Tá? Então, por isso a importância de você observar muito os seus pensamentos. Bom, só reforçando, gente, por favor, aceite que não és um grande cientista e seja humilde em aceitar as orientações das autoridades científicas nesse momento. Proteja-se. Protegendo você, você protege o outro que você ama. Você protege o mundo de você estar espalhando essa dificuldade. Não preciso falar, eu tenho certeza que todos que estão me ouvindo já entenderam que o nosso problema não é que a gente vai nos curar ficando em quarentena ou tentando o máximo possível o isolamento social. Nós só queremos diminuir a velocidade de contágio para que quando você se contaminarmos, porque em algum momento a gente se estima que 70%, 80% vão se contaminar, se a gente chegar ao ponto de ser aqueles 5% que vão precisar de internação, que a gente possa ter um leito, que a gente possa ter o atendimento. É só isso. É só isso que as autoridades científicas estão tentando explicar para a gente incessantemente. O isolamento social, ele vai favorecer que a gente consiga diminuir a velocidade do contágio, tá? Bom, a gente precisa ter algumas coisas nesse momento para manter o equilíbrio. Quem está em total quarentena, né, buscar organizar a sua rotina. Nós precisamos da rotina, não de uma rotina rígida, mas de uma rotina que dá uma sensação de organização e de produtividade, tá? Estar em isolamento social não é uma férias, mas a gente pode usar isso como um aprendizado, para a gente fazer coisas que a gente não fazia por falta de tempo, né? Você vai dizer, mas eu já voltei a trabalhar, mas no final de semana, aquilo que você fazia, você não vai poder fazer, você não vai poder ir para o shopping, você não vai poder ir para o restaurante, você não vai poder ir para o café. Então, você pode usar esse tempo para fazer coisas que te ajudem a evoluir como pessoa, né? Cuide do que você se alimenta, tá? Na psicologia a gente fala que nós temos 3 cérebros, a gente não, né? Eu falo muito isso, porque eu gosto muito de estudar muito além de algumas coisas que vejo só o psicológico. Eu acho que como nós somos um corpo onde tudo acontece, eu compreendo que tudo é importante, que a gente compreenda a interação. Então, nós temos o cérebro, que é o principal. Nós temos o coração, que é cheio de axônios, que ligam nosso coração diretamente à amígdala cerebral. E, portanto, a gente tem uma inteligência do coração que chama de sensação. Né? E nós temos o intestino, que também tem neurônios. E lá é onde se produz a serotonina. Então, se você está usando a quarentena para comer muitas bobagens, talvez você comece a não se sentir muito bem emocionalmente, porque você pode estar prejudicando a produção saudável da sua serotonina, que é responsável pelo nosso equilíbrio emocional, né? Então, nossa sensação de bem-estar. Então, é muito importante que você cuide da sua alimentação, para que você ajude, através da alimentação, a manter o seu equilíbrio, tá bom?
Outra coisa importante, você tem que acessar informações, é claro, todos nós, eu também tenho, mas busque informações sérias. Por favor, seja gentil com você e com a humanidade. Pesquise com mais cuidado o que você vê, né? Existe todo um conhecimento construído socialmente. Se você fica pegando somente de WhatsApp, sem verificar a fonte, textos que não têm a fonte, de onde foi tirado, vai lá, verifica esse site, vê se é um site sério, se é de uma universidade renomada, se é do Ministério da Saúde, se é da Organização Mundial da Saúde. Comece a observar, porque senão você vai ser inundado por milhões de teorias conspiratórias e malucas que têm cheias de interesse de tumultuar mais do que organizar a nossa vida, tá? As redes sociais hoje em dia, eu sei que quase todos têm acesso, né? Poucos que optam em não, e às vezes esse que optam é porque se sentiram exausto, e confesso para vocês que às vezes também me deixa exausto, cansada. Então eu tenho diminuído bastante o meu olhar para as redes sociais, porque elas estão muito tóxicas, né? E eu diria que elas são tóxicas porque nós estamos vendo aquilo que nós não víamos antes. Estamos vendo o que as pessoas pensam. Porque ali, atrás de um celular, de um computador, elas se sentem fortes e poderosas. Então elas colocam tudo que elas estão sentindo. E se elas estão com raiva, elas colocam a raiva, a revolta, a sua repressão. Elas externalizam ali os seus medos, né? Então às vezes é cansativo, porque a pessoa não quer dialogar, ela só quer despejar. Às vezes eu vejo o Facebook, por exemplo, como uma grande lata de lixo para as pessoas. Elas vão lá, passa. Eu diria, cuidado, que você vai passar para frente e o que você vai ver. Porque o que você vê também te alimenta. É um alimento que vai ser nocivo ou saudável. Se alimente de coisas boas de todas as formas. O que você vê, o que você ouve, o que você come, o que você cheira. Né? Então, assim, de uma maneira saudável. Então, quando você vai postar alguma coisa em rede social ou mandar pelo WhatsApp, passe pelas 3 peneiras de Sócrates. Verdade? Você tem certeza que isso é uma verdade? Baseado em quê? Checa primeiro se é verdade. Baseado em quê? Né? Só no seu achismo ou porque você acha que aquilo faz sentido para você? Mas o que faz sentido para você talvez não seja realmente algo embasado cientificamente para você estar passando para frente. 2. Que você vai passar vai ser útil para essa pessoa? Às vezes não é útil, às vezes é só mais algo que ela vai ter que ver e não vai fazer bem para ela. 3, que está junto com a utilidade, vai fazer bem? Nesse momento a gente tem que ser mais contribuição do que caos, mais paz do que tumulto. Então vamos avaliar bem o que a gente vai passar para frente. Isso vai fazer bem para você, tá? Descansar é importante, ouvir boas músicas, e aí eu indico vocês a procurar no YouTube, tem uma imensidão de possibilidades, no Spotify e outros aplicativos que você usa, né? Eu sugiro as músicas com frequências HZ, nós temos algumas como a 417, 936, 852, e tem músicas com efeito 8D também, que às vezes juntam a frequência com o efeito 8D. 8D é aquele efeito que você sente em várias partes do seu cérebro, né? Um efeito, e é uma sensação muito agradável. Então você pode escolher músicas, geralmente, que não tem a voz humana e que você trabalhe com as frequências HZ. Isso vai te fazer muito bem, pode ter certeza. Pega lá, coloca o foninho de ouvido e fica lá. Experimenta por 5 minutos. Deixa o somzinho um pouco mais alto e vai experimentando a sensação. Toda a tua atenção naquele momento está para ouvir e aquilo vai fazer muito bem. A música tem um poder terapêutico imenso. E nós temos também músicas relaxantes, as mais diversas, músicas com sons binaurais, que também fazem um efeito muito legal. E meditação simples. Ou, se você preferir, a Mindfulness. Né? Mindfulness, na verdade, é um nome, uma nomenclatura que foi colocada pelos estudiosos que estudaram os efeitos da meditação para desvincular qualquer possibilidade da gente criar uma barreira entre nós e a meditação, porque as pessoas às vezes, por questões religiosas, acham que a meditação é uma coisa exclusivamente religiosa dos budistas. Na verdade, a meditação
ou mindfulness, que é mente cheia, né? Eu diria para vocês que é como se fosse uma ciência da mente, é aprender a lidar com a sua mente. E você pode fazer isso de uma maneira muito simples, né? Você pode começar prestando atenção na sua respiração e depois você pode escolher algo para colocar a sua atenção e você tentar ficar a sua atenção inteira naquilo que você escolheu. Seus pensamentos vão voar de um lado para o outro. E você faz aquilo que a gente chama de treinar o elefantinho, né? O que é treinar o elefantinho? O elefantinho é pequenininho, bota uma corda muito pesada. Cada vez que ele vai, a corda não permite que ele vá muito além. E ele entende que ele não pode ir muito além quando ele está com a corda. Então ele está no circo depois adulto, hoje em dia não tem mais, né? É raro isso, não é mais permitido. Mas se colocava uma cordinha na patinha do elefante e ele ficava ali, aquele peso enorme que bastava ele forçar um pouquinho que ele arrebentaria e ele fica. Por quê? Porque ele foi treinado, né? Que quando ele coloca aquela corrente, ele não consegue ir longe. Então a sua mente vai aprender também, assim como o elefantinho. Então no começo a tua mente vai ficar cheia de pensamentos e cada vez que você percebeu que você está pensando em alguma coisa, você volta para aquilo que você escolheu prestar atenção. Que pode ser o movimento da respiração, pode ser a sensação do seu corpo, pode ser uma palavra, paz, ou se você fizer de olhos abertos, é olhar para uma paisagem. Então, quando você faz isso, você vai fazer por 5 minutos. Não adianta você achar que você vai começar meditando por meia hora. Você vai estar se enganando. Comece com 5 minutos e depois, com o tempo, você vai. O meu professor que eu fiz o curso de meditação, ele diz assim, se você conseguir uma semana 5 minutos, aí você ganha o direito de aumentar para 6 na próxima semana. Aí você vai fazer mais uma semana 6 minutos. Você vai aumentando gradativamente. Isso é extremamente importante que você possa fazer. Bom, busque contato com as pessoas que estão longe, contato virtual, veja, aproveite a tecnologia para isso. Converse com a pessoa, ligue lá o vídeo e fiquem batendo papo, conversando. Aprendam a fazer trocas que sejam além da presencial, né? Busque contato com a natureza na medida do possível. Eu moro no 5º andar, eu adoro olhar o pôr do sol e tenho sido presenteada com lindos pôres do sol, e isso me faz muito bem. Organize sua casa, brinque, cuide dos animais de estimação que você tiver, brinque com seus filhos, tente criar, coloque como meta, criar momentos agradáveis, que dentro dessa pandemia, que é algo triste, complicado, complexo, tente criar boas memórias. Nós podemos fazer isso, nós temos uma capacidade imensa de fazer isso. Foi assim que algumas pessoas conseguiram sobreviver aos campos de concentração, usando aqui. Porque aqui ninguém nos prende, somos livres. Podem até prender nossos corpos, mas jamais as nossas almas, as nossas mentes, a nossa capacidade de imaginar e criar. Então você é livre, mesmo que você não possa ir aonde você quer neste momento. Precisamos de afeto, somos mamíferos, gente. O mamífero precisa de afeto, de toque, de contato. Então se você não pode, sabe quem você ama e tem um gatinho em casa, brinca com o seu gatinho. Mas também se você conversar com uma pessoa que você gosta, e isso te fizer sorrir, isso te fizer trazer sensações boas, olha, você já vai sentir muito bem. Então, eu diria para você que eu gostaria muito que você que está me ouvindo fosse, a partir de hoje, uma contribuição para a paz, né? E, na verdade, quando você decide ser uma contribuição para o mundo, para as pessoas com quem você vive, você encontra um caminho de paz, tá? A gente está sendo chamado, pessoal, para um lugar de coerência, tá? O que é isso? Não dá mais para a gente ser bom apenas quando estamos sendo olhados. Não dá para ser apenas bom para algumas pessoas. O mundo e essa pandemia está nos chamando para sermos bons o tempo todo, sermos corretos o tempo todo. Você não vai poder lavar a mão só quando alguém está vendo você sair do banheiro. Você vai ter que lavar a mão o tempo todo, por você e pelas pessoas que você vai ter contato. Você está sendo chamado para essa coerência e eu te garanto que parece complicado e chato, mas é um caminho maravilhoso de paz. Você vai se sentir em paz quando isso acontecer dentro de você, né? Seja gentil em todas as situações. E lembre-se, 1 minutinho de raiva, você vai ficar 6 horas para se recuperar. Marina, mas o que eu faço se às vezes eu vejo uma coisa e sinto muita raiva?
Bom, segundo o neurocientista o Rick Hanson, que tem aquele livro A Mente de Buda, né, o Cérebro de Buda, ele fala o seguinte: se você parar e recuperar nas suas memórias uma lembrança muito boa e ficar relembrando essa memória por mais de 12 segundos, você começa a alterar a química do seu cérebro. De uma maneira muito rápida, porque o objetivo aqui não é a gente falar muito de neurociência, né? Mas para você entender, porque quando a gente compreende, fica mais fácil de a gente mudar os nossos comportamentos. Costumo dizer que nós somos seres de consciência e precisamos compreender as coisas para poder mudar. Não podemos mais apenas aceitar mudar porque alguém diz que temos que mudar, mas porque nós compreendemos que precisamos mudar. Quando você sente raiva, medo, o seu cérebro vai produzir uma coisa chamada noradrenalina, um neurohormônio chamado noradrenalina, que é luta e fuga. Esse neurohormônio produzido, ele vai criar N reações no seu corpo, ele vai te preparar para uma luta ou para uma fuga. E isso faz com que dê toda uma alteração no seu corpo. E isso vai levar 6 horas para você se recuperar depois de 1 minuto de raiva. Quando você se permite resgatar memórias boas, você percebe, estou com raiva, né? Metacognição, quer dizer, eu percebo o meu pensamento, eu percebo a minha emoção e digo, nossa, isso me deixou com muita raiva. Isso não vai ser legal para mim. Então, se retire, respire fundo, puxe o ar, solte o ar bem devagar. E aí eu diria para você, busca nos seus arquivos uma boa memória. Pode ser um passeio que você fez na praia, que você se sentiu bem, uma viagem que você fez, um amigo querido que você não vê há tempo, o sorriso de uma criança. Busque essa memória e sinta essa memória, relembre. Em 12 segundos, seu corpo vai começar a produzir ocitocina, endorfina, dopamina. E você vai começar a combater aquilo que a raiva fez você sentir e você vai começar a recuperar o seu estado de bem-estar. Tá bom? É fácil. No começo parece que não, mas se você treinar é. E o futuro, gente? O que vai ser do nosso futuro? Gente, a gente não sabe o que vai ser, nem eu, nem você. E hoje nem os cientistas estão sabendo exatamente. Dependemos de uma vacina, dependemos de vários fatores. Mas lembre-se, o que está acontecendo com você, comigo, está acontecendo no mundo todo. Né? Se a vida econômica está sendo abalada no mundo todo, eu acredito muito que a humanidade, com a capacidade incrível que ela tem de se reinventar, a humanidade como um todo vai procurar soluções. E a única diferença do que a gente está vivendo para o que a gente vivia antes é que agora nós temos mais consciência que nós não temos controle. Na verdade, a gente nunca teve, mas nós tínhamos a ilusão de que sim. Né? Então, lembre-se sempre, quando vier o medo, a humanidade sabe se reinventar. Está acontecendo com todo mundo, não é só com você. Amplie a sua percepção. Para encerrar, eu vou dizer para vocês assim, eu vou contar uma pequena historinha, que é uma metáfora, né? Que diz o seguinte: uma jovem chegou para falar com o mestre e disse das suas dores, do seu sofrimento, sofrimento imenso, dos problemas todos. E então, o que ela fez? Ao contar para o mestre, ela achou que o mestre ia trazer uma resposta maravilhosa para ela, explicar, faça isso e aquilo. O mestre simplesmente pegou, lhe ofereceu um copo com água e pediu para ela pegar um punhado de sal e colocar no copo com água, mexer e tomar um gole. É óbvio que a água estava horrível, mas ele perguntou para a jovem, então, como está a água? Ela falou, salobra, está horrível. Ele falou, sim, eu entendo. Venha comigo, minha jovem. Aí foram passear num lindo lago, né? Aqueles lagos imensos, maravilhosos. E chegando lá, pararam diante do lago, o mestre pegou novamente o sal e disse, pega novamente um punhado de sal. Agora, joga esse punhado de sal no lago. Ela jogou. Ele disse, agora beba essa água. Ela foi lá e pegou um pouco da água e bebeu. E ele perguntou, então, como está a água? Ela falou, está doce, está ótima, não se sente o gosto do sal. E então o mestre explicou, assim, minha jovem, é com os problemas na vida. O sal são os problemas. Se você colocar os problemas num copo com água, ou seja, se você fechar a sua percepção, vai ficar horrível, vai ficar insuportável. Mas se você ampliar a sua percepção, que seria o lago, esses problemas não vão parecer tão difíceis. Então amplie as percepções sempre.
lembre-se, está todo mundo no mesmo barco e todos nós vamos buscar soluções juntos. Nós, os governantes do nosso país, de outros países, algumas saídas vão ser encontradas. Agora, aprenda a cuidar de si. Seja melhor com você, tá bom? Eu espero ter contribuído com vocês nesse momento. E quem desejar pode, de alguma forma, né, tem ali como fazer os comentários. Pode entrar em contato comigo também, tá bom? Nas minhas redes sociais, Marina Fijuk, tanto no Instagram quanto no Facebook tem a minha fanpage. E você pode dar um like aí no vídeo, pode passar para pessoas que você sente que pode te ajudar, tá? Eu espero que em breve a gente possa abraçar quem a gente ama e que jamais a gente esquece o quanto somos parte de um único mundo. Não há mundos diferentes, fazemos todos parte desse planeta Terra, que inclusive neste momento está nos dando um grande recado, dizendo: se vocês pararem quietos um pouco, toda a natureza se refaz. Então, nós estarmos parados é um tempo para a natureza. E como ela é extremamente generosa, nós vamos receber os frutos depois. Nossas praias estarão mais limpas, o nosso ar já está mais puro. Então, que a gente possa se cuidar. Cuide-se, cuide do outro. Não deixe de maneira nenhuma que a sua consciência à noite diga: ai, você fez tal coisa, você foi descuidado, você foi ao supermercado, você falou com as pessoas sem a máscara. Nesse momento você sair sem máscara é um ato de desrespeito, primeiro com você e com as pessoas. Não é agradável? Não, mas é a nossa realidade neste momento. Já imaginou que delícia quando a gente puder tirar a máscara e poder ver de novo o sorriso das pessoas? Quanto nós vamos valorizar esse sorriso, não é verdade? Tudo de bom para você que está me ouvindo e espero que logo a gente possa se ver de novo.